Vou dar uma incentivada lá no grupo, Anderson, para o pessoal vir para a aula, viu? Certo. Bom, gente, boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da nossa disciplina aí de higiene, saúde e segurança. Meu nome é Anderson Vasconcelos, sou engenheiro agrônomo, sou sertanejo também, da cidade de Afogados da Ingazeira, bem pertinho aí, quer dizer, não é muito perto de vocês, né? Mas eu moro em Petrolina, que é mais perto ainda. E aí, gente, eu trabalho com a parte de segurança e saúde do trabalhador, principalmente, certo? Visto que é uma preocupação muito grande, né, a gente tomar cuidados relacionados ao ambiente do trabalho. No nosso curso, a gente vai ver, né, esses aspectos da segurança voltado à manipulação de alimentos, aos riscos de acidentes que estão envolvidos aí nessas práticas, os principais riscos. A gente vai entender também como é a manipulação em torno da utilização de embalagens, das técnicas de higienização, de higiene, do preparo de alimentos, de conservação, enfim, um pouco de informação sobre, né, as demais cadeias que estão envolvidas. E aí também eu quero deixar vocês bem à vontade, certo? No que diz respeito à disciplina, vocês podem ver que lá no ambiente AVA tem o material, mas aí desde já eu quero dizer para vocês que não se preocupem, certo? Ali é apenas um norte que a gente vai ter de como assunto tomar o conhecimento ali. Fiquem à vontade também para ao longo da aula, quem quiser ligar a câmera, pode ligar a câmera, sem vergonha nenhuma. Aqui a gente está justamente para aprender. Ninguém sabe mais do que ninguém. O que nós temos é saberes diferentes. Nós temos características, né, experiências de vida diferentes, e aqui nós estamos justamente para conseguir aumentar, né, o número de pessoas que estão tendo acesso agora às informações, de compartilhar também experiências de vida, saberes, né, diante de todo esse contexto aí que a gente está inserido, né, tanto no curso como agora nessa disciplina, certo, gente? E aí fiquem à vontade para no decorrer da aula, a gente vai bater esse papo depois que a gente terminar essa aula aí, ou então ao longo da nossa aula mesmo. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, não fiquem com vergonha, certo, gente? Pronto? Alguma dúvida até aí? A mim não. Pronto. Tranquilo. Então, gente, já leram o material? Já tiveram acesso? Eu não tive acesso. Por que, Lourdes? Tinha um link para abrir? Oi? Tinha um link para abrir, para ver? Você já teve lá o acesso AVA? Não. Não teve ainda? Foi você que enviou ou foi? Foi a coordenação. Depois, Nicolas pode entrar em contato com a senhora e aí passar as informações. Tem todo o material lá no ambiente. Acho que é um vídeo, né, que foi passado. Tem um vídeo também, aí tem um caderno também. A gente dividiu nossa disciplina. Eu vou aqui compartilhar para vocês, certo, gente? Antes da nossa aula começar, eu vou compartilhar aqui para vocês entenderem como é que vai ser a nossa disciplina. Certo. Estão vendo? Vocês estão vendo, gente? Sim. Eu só estou vendo o nome, a letra A. Agora eu estou vendo. Tá vendo? Pronto, Lourdes. Esse aqui é o nosso ambiente virtual, certo? Nossa disciplina é segurança no trabalho, higiene e saúde. Então, aqui existe uma parte que eu destinei para vocês colocarem alguma dúvida, que é esse link aqui, ó.
fórum de dúvidas, certo? Então, vocês podem entrar aqui, qualquer dúvida que vocês tenham. Professor, não entendi o assunto, vocês clicam aqui, ó, acrescentar um novo tópico, certo? E aí vocês escrevem e deixam as dúvidas aqui. Eu coloquei, né, tem a minha apresentação, aqui, ó, tem a minha apresentação, certo? Tanto escrito, prezado aluno, é um imenso prazer, na qual eu falo um pouco sobre o que vai ser a nossa disciplina, e também tem um vídeo de apresentação que eu postei, certo? E aqui também temos a... Oi. As letras são muito pequenas, não dá para identificar. Não dá para tu ver? Lourdes, aumente a tela com seu dedo, assim, é como se você estivesse abrindo os dedos, que aí você consegue ler um pouquinho. Peguei. Conseguiu? Pronto. Pronto. Qualquer coisa é só falar. Então, gente, tem aqui o aviso, certo? Qualquer coisa que de informação, a gente vai utilizar essa plataforma, essa parte aqui de avisos, como também a gente vai ter o contato direto também lá no grupo do WhatsApp. Se por acaso, professor, eu não estou conseguindo, sei lá, faltou internet, não estou sabendo fazer com que mande essa dúvida lá no Moodle, eu posso escrever por aqui? Pode sim, vocês podem entrar em contato comigo. Presta atenção a ele, viu, Murilo? Qualquer hora do dia, certo? Vocês podem entrar em contato. Há dúvidas, qualquer hora a gente pode sanar essas dúvidas, podem entrar em contato, certo, gente? Então, como é que está sendo como é que vai ser a nossa disciplina, certo, gente? Eu dividi em 4 capítulos. Nossa disciplina é 4 capítulos. Quando vocês clicam aqui, nós temos 5 aulas, certo? A primeira aula é o conceito de alimentos. A segunda aula é a importância da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A terceira aula, a segurança e a regulamentação de alimentos. E a parte da quarta e quinta aula é a propriamente dita a legislação que segue, né, as normas, os parâmetros que temos de acordo com a Anvisa, que ela é responsável por aí fazer com que sejam feitas as leis também, que é responsável por cumprir, né, em questão de controle de qualidade dessas leis e dos produtos também, tanto de origem animal como de origem vegetal. Então, no nosso capítulo 1 é isso, certo, gente? No nosso capítulo 2 ainda temos a sequência, as legislações, porque quando a gente fala de segurança, higiene, saúde, a gente não pode fugir de leis, certo? Não se preocupem em decorar leis, em números, mas, assim, apenas se preocupem em entender um pouco como é que essas leis acontecem, para que servem essas leis, onde elas são aplicadas, que é realmente a importância que é a nossa disciplina tratar justamente essas informações básicas. Então, também são 5 aulas, certo, gente, que traz um panorama das primeiras leis que acometeram a legislação de alimentos no Brasil, e a gente entra aqui nessa parte de higiene alimentar e higienização, ok? Então, nessa primeira, nós vamos ter 2 encontros, certo? O primeiro está sendo hoje, e o segundo vai ser sábado que vem. Nosso encontro inicial, hoje, nós vamos discutir esses 2 capítulos iniciais, certo, gente? Na semana que vem, nós temos o 3º capítulo, que justamente traz as informações de etapas de limpezas, equipamentos e a qualidade da água, a desinfestação de utensílios, de equipamentos, de todo o processo, né, que dinamiza a cadeia de manipulação de alimentos. É o que vocês fazem em casa mesmo, né? Muitos já utilizam algumas técnicas de conservação, de higienização, certo, gente? E aí a gente vai entrar justamente na nossa segunda aula, no nosso 3º capítulo, certo, gente? E aí, na parte
do quarto capítulo, a gente vai entrar justamente nas etapas de segurança. Então, assim, a gente começa a ver a nossa disciplina com as leis, com os tipos de alimentos, e aí a gente fecha, certo? A gente fecha essa nossa etapa justamente entendendo quais são os tipos de riscos que estão sendo envolvidos ali no preparo de alimentos, nos transportes, no armazenamento, ou seja, em toda a cadeia específica da manipulação de alimentos. Entenderam, gente, isso? Entendi, sim. Alguma dúvida? Não. Nenhum. Estão vendo aí a tela compartilhada? Uhum. Pronto, gente. Então, vamos começar a nossa disciplina propriamente dita. Certo, gente? Então, o que são alimentos? Certo? Como é que o que a gente entende de alimentos? Nós temos, né, nós não temos a capacidade de promover, né, a nossa própria... Você está me ouvindo? Oi. É porque o meu microfone não estava ligado. Oi? Não entendi. É porque meu microfone não estava ligado, eu não estava sabendo ligar, agora foi que eu liguei. Ah, tá. Tá me escutando? Estou escutando, e aí? Pronto. Então, gente, o que são alimentos? Né? A gente pode entender que nós, humanos, diferente das plantas, nós não temos a capacidade de fabricar os nossos alimentos. Ou seja, para consumo, para a gente fazer as nossas necessidades básicas. Certo, gente? As plantas, não. Os alimentos das plantas, né, vêm através da luz do sol, através dos nutrientes lá que elas retiram da terra, do solo. E aí a gente necessita de condições específicas, né, para conseguir fazer com que todo o nosso ciclo seja desenvolvido. E aí nós temos a necessidade, né, de comer alguns alimentos, tanto de origem vegetal como de origem animal. Esses alimentos, eles são ricos em dois tipos de nutrientes. Certo, gente? O primeiro é o que a gente chama de macronutrientes, que são carboidratos, as proteínas, os lipídios, que também, esses lipídios são conhecidos como gorduras. Certo? Então, assim, a gente vai ver que alguns alimentos possuem uma quantidade de carboidratos, uma quantidade de proteínas e de lipídios maior do que outros. Por exemplo, a gente quando come carne, é um alimento altamente rico em proteína. Dependendo do tipo de carne, uns mais, outros menos. Lipídios. Lipídios são gorduras. Vocês sabem que existem dois tipos de gorduras, uma boa e uma ruim. Verdade. Né? E assim, consumir o excesso que a gente chama de... A gordura boa é o que a gente chama de gordura insaturada. E a gordura ruim é o que a gente chama de gordura saturada. Então, por isso que é bom a gente consumir sempre alimentos ricos em gorduras insaturadas, que aumenta, né, nossa gordura lá, para quem já fez exame, né, de HDL, né, tem aqueles tipos de gorduras, né, que a gente vê taxa de gordura no fígado, né? Então, assim, é por isso que é muito importante. Carboidrato é importante para a gente gastar, né? Fabricar energia e poder gastar depois. Então, é por isso que quando a gente tende a consumir um determinado alimento, a gente tem que encontrar um balanceamento, certo? Na diversidade desses macronutrientes para concentrar no nosso prato. Então, por isso que é muito bom a gente comer, por exemplo, feijão. Feijão é rico em ferro, né? Combate aí
os antioxidantes, para quem não quer envelhecer rápido, por exemplo, os radicais livres também é muito importante. Proteína, né? Geralmente aí é uma proteína à base de soja, para quem gosta, que possui pouca gordura, ou então carnes que a gente chama carnes magras, pobres em gorduras, mas que tem uma grande quantidade de proteínas. Por exemplo, carne de frango, a carne suína, certo, gente? Dentre outros. E aí a gente tem também os micronutrientes. Esses micronutrientes, eles têm quantidade pouca nesse alimento, mas que a gente precisa em quantidades poucas também. Então, por exemplo, as vitaminas. O nosso corpo, ele não consegue produzir vitamina. É por isso que a gente tem que fazer sempre uma complementação de algum tipo de complexo vitamínico, porque nosso corpo ele não consegue fabricar esses tipos de vitaminas. E aí, gente, essas vitaminas elas estão concentradas, né, em frutas, em vegetais, que aí a gente consegue, quando consumir, fazer com que nosso corpo absorva justamente essas vitaminas, esses sais minerais, né, que mesmo em pequenas quantidades, eles são necessários para o desenvolvimento dos nossos músculos, dos nossos ossos, né, de todo o papel ali que o organismo da gente precisa, né, desenvolver para uma regulação melhor e o nosso desempenho ficar mais ativo, certo? E a gente conseguir fazer nossa atividade no decorrer do dia. Entendido até aí, gente? Alguma dúvida? Eu entendi, sim. Entre macronutrientes, micronutrientes, pronto. Certo, gente? Então, vamos lá. Então, o que seria a Anvisa, certo? A Anvisa, ela foi criada no ano de 1999, lá no antigo governo de FHC, né? Então, assim, ela é uma agência reguladora ligada ao Ministério da Saúde. Por que a Anvisa é tão importante? Porque a Anvisa, ela é responsável por inúmeras competências, gente. Então, assim, ela é responsável por regir, ela faz com que as leis elas aconteçam. E aí também não só essas leis, ela é responsável por fiscalizar todo o processo de prática. Então, por exemplo, né, a gente viu muito agora nesse tipo de pandemia que quando as vacinas estavam para chegar no Brasil, vocês viram nos jornais, né? Ah, tem que ter autorização da Anvisa, que sem autorização da Anvisa, ela não, a população não consegue ter acesso. Justamente porque existem protocolos, certo, gente? Existem etapas que devem ser seguidas. Porque, assim, ninguém é cobaia de ninguém. Então, a gente precisa testar a qualidade dos produtos, certo? E ainda mais porque as leis, elas variam de país para país. Então, pode ser que uma quantidade, né, pensando aí de conservantes de alimentos, de acidificantes, né, para quem aí faz bolo, por exemplo, que utiliza muito, né, conservante, ou então aqueles corantes, né, que não são consumidos normalmente aí para fazer bolo, né, para fazer aqueles biscoitos ali bem gostosos. Ali, para esses produtos eles estarem no mercado, eles passaram por teste de qualidade de alimentos, para saber as boas práticas de fabricação, de armazenamento, de transporte. Então, a Anvisa, ela é constituída, né, por profissionais específicos, capacitados, que justamente eles são treinados para fazer com que esses protocolos eles são seguidos. E aí, quando esses protocolos são seguidos e que o produto está ok, aí ela determina, não, esses produtos agora podem ir para o mercado. No caso da vacina, ele pode estar disponível já
para a população ser vacinada. Certo, gente? A Anvisa também ela é responsável por ditar regras, né, através de leis, na qual os estabelecimentos devem seguir. Por exemplo, se a Anvisa diz assim, que as carnes cruas, ou então os alimentos crus, devem estar condicionados a uma temperatura específica, porque senão esse alimento vai entrar em estado de decomposição. Ou seja, em outras palavras, vai apodrecer. E aí, eu sou um dono de um supermercado, ou que a gente sabe que acontece muito isso, né, gente? Eu tenho um supermercado, eu tenho uma padaria, e aí, à noite, por exemplo, eu mando o funcionário desligar essa freezer, por exemplo. O que vocês acham que vai acontecer no alimento? Aí apodrece. Aí apodrece os elementos. Justamente. E aí, muitas vezes, tem alguns alimentos que vão apodrecer mais rápido que outros. Né? E aí, se for uma prática constante, que toda vez um funcionário faz isso, muitas vezes a mando do dono, né, do proprietário, ao passar do tempo, aquele alimento vai ficar impróprio para consumo, porque pode promover diversos efeitos colaterais na população. Então, a Anvisa, né, através de leis específicas, através de órgãos regulamentadores também, e parcerias com o governo do estado, com o governo municipal, né, que o governo municipal tem lá aqueles profissionais que são aptos a fazer com que a vigilância aconteça justamente para ver se os estabelecimentos estão cumprindo essas determinações, porque eles têm um selo lá de garantia, né, de inspeção de qualidade. Então, se por acaso eles não estão seguindo aquelas regras lá, o estabelecimento ele vai ser fechado. E aí, se ele vai ser fechado, a apreensão da mercadoria também vai acontecer. Certo, gente? E, consequentemente, uma multa nesse estabelecimento. Ok? Esse é o papel da Anvisa. E aí, gente, pensando agora em segurança e regulamentação de alimentos, né? É impossível a gente não falar de higiene, segurança e saúde separados. Os três ali estão se relacionando. Porque se a gente tem uma segurança, a gente tem saúde, tem higiene, certo? E nós temos, consequentemente, uma saúde boa. Então, a segurança de alimentos corresponde à garantia de que o produto alimentício apresenta qualidade e segurança para o consumidor. Ou seja, que ele pode ser consumido sem nenhum risco. Seja um alimento in natura, seja um alimento processado. Então, as informações ali fazem com que, né, ele seja identificado, esses alimentos, e aí traz, por exemplo, prazo de validade do pão, né? A gente sabe que os pães, né, eles têm uma capacidade de, quando passar do prazo de validade, quem é que nunca viu, quando a gente deixa ali 2, 3 dias depois, cria um fungo verde? Vocês já viram em casa? Eu já vi, sim. Pronto. Isso ali é um fungo. Aí vocês perguntam, professor, esse fungo faz mal se comer? Se comer aquele pão lá que está estragado? Gente, pode ser que você não tenha nada, né? Que isso aí vai variar de acordo com o organismo de cada pessoa. Mas possa ser, né, que a ingestão desse alimento contaminado cause, por exemplo, uma diarreia. E aí, gente, quando a gente fala em fabricação de pães, em fabricação de bolos, né, de biscoitos, a gente tem que entender que nós estamos lidando, né, com pessoas, com consumidores. E aí, nossa imagem também está atrelada a isso. O nosso fornecimento de produto está ligado a isso. Então, se um profissional, se um dono de estabelecimento, ele faz com que
venda mercadoria vencida, ou então produto que não é consumido de uma maneira correta, né? Ele vai ficar mal tanto diante das autoridades como diante da população. E aí vai pagar justamente o preço caro, não só financeiro, mas inclusive o estabelecimento, né, o dono pode ir até preso, porque está causando lá um mau funcionamento para a saúde pública do país. Então, por isso que as normas de segurança, elas visam justamente, né, para assegurar que esse consumidor ele tenha uma garantia no controle da qualidade dos alimentos. Certo, gente? É. Bom, e aí, o que é que a legislação brasileira de alimentos diz? A primeira portaria, né, a primeira lei propriamente dita no Brasil foi a número 1428, de 26 de novembro de 93. Certo? Então, ela traz um regulamento técnico para inspeção sanitária de alimentos. Essa inspeção sanitária, como eu já falei, ela é gerida principalmente pelos governos municipais, na qual tem uma equipe capacitada. Então, por exemplo, o mercado público de carnes aí, do município de vocês, né? Com certeza tem uma equipe de vigilância sanitária no município que fiscaliza a qualidade desses alimentos, né? Que vai lá, que faz a inspeção, que dita as regras, né? E se não estiverem cumprindo as condições sanitárias, elas vão ser multadas. E aí o proprietário pode fechar até o estabelecimento. Então, essa norma, essa portaria, também ela traz diretrizes para o estabelecimento de boas práticas na prestação de serviços dos alimentos. E ela também traz, gente, um regulamento técnico para o estabelecimento de padrão, tanto de identidade de qualidade, que é o PIC, para serviços e produtos na área de alimentos. Então, assim, é uma portaria que ela traz informações de toda a cadeia, não só de produção, mas desde a aquisição da matéria-prima, passando por transporte, porque vocês sabem, né, os alimentos, por exemplo, se eu quiser mandar uma quantidade de alimentos daqui para o Rio Grande do Sul, tem que ter especificações. Eu não posso mandar de qualquer jeito, sabendo que a mercadoria vai passar, sei lá, 3, 4 dias, 5 dias num caminhão, sem refrigeração, sem condições específicas, né? Então, assim, justamente essa portaria vem atender essa necessidade do transporte. Aí, quando chega lá, essa mercadoria, ela vai ser consumida de imediato? Não. Então, tem que ser armazenada em determinada condição. Ah, ela vai diretamente para a feira? Vai. Então, ela vai ficar exposta. Quanto tempo é que essa mercadoria vai ficar exposta lá no mercado, na prateleira? Então, assim, ela traz todo um leque de informações, né, tanto de profissionais que estão envolvidos ali nos mecanismos de higienização, de inspeção sanitária, como também na cadeia, né, seja de aquisição de matéria-prima, transporte, armazenamento, embalagens, que a gente sabe que existem diferentes tipos de embalagens para diferentes tipos de alimentos. Certo, gente? Certo. E aí, gente, essa legislação brasileira, ela traz alguns parâmetros, né, de acordo com toda a cadeia, como eu disse para vocês, levando sempre em consideração as condições ambientais. Então, essas condições ambientais, por exemplo, alimentos crus são diferentes de alimentos cozidos. Tem alguns alimentos cozidos que eles devem ser consumidos diretamente, né, na hora. O preparo, por exemplo, principalmente de alimentos à base do mar, por exemplo. Né? A gente não pode, dependendo do alimento, eu vou cozinhar agora, e aí cozinha lá, e aí, não vendeu, vou colocar na geladeira. Não. Né? Às vezes, no preparo, esse alimento ele tem que ser preparado na hora do consumo.
porque já o armazenamento, né, faz com que ele se decomponha ali, faz com que não tenha uma qualidade de nutrientes, né, de sabores, depois que são armazenados. Outros alimentos não. Carne, por exemplo, a gente pode deixar uma semana na geladeira, entre aspas, né, gente? Porque, por exemplo, carne de frango, eu não sei vocês, mas eu acredito que carne de frango é o tipo de carne que mais se decompõe rapidamente. Vocês não acham, não? É verdade. É rápido mesmo. Em relação à carne bovina, por exemplo, a gente quando congela, vocês podem observar que a parte do osso ali da carne de frango, quando passa 5 dias, 6 dias, ela vai ficando preta, né? Porque ali ela vai entrando em contato com o micro-organismo. E outra coisa também que acontece, a gente pega, descongela e congela, descongela e congela o alimento. Porque a gente não tira, né, só a quantidade específica de alimento para consumo. A gente geralmente descongela tudo e depois congela tudo. Né? Para quem faz essa prática, não. Separa a quantidade certa que vai comer, que é o correto, né? Se tem 1 quilo, então eu vou dividir em porções que vão ser consumidas ao longo da semana. Justamente para evitar esse processo de descongelamento e congelamento, fazendo com que perca as características. E aí também, gente, leva em consideração as instalações, certo? Ou seja, o ambiente que está inserido, o saneamento, a água, certo, gente? A água é potável. Ninguém vai cozinhar, ninguém pode cozinhar um alimento com uma água que não tem uma qualidade boa. Porque isso vai fazer com que tenha muitos micro-organismos ali. Né? Então, assim, a parte de saneamento, a parte de água, é uma parte muito importante, porque a maioria dos alimentos, né, que precisam tanto do cozimento, né, já que vão entrar em contato ali diretamente com a água para cozer, né, ali, como também para a questão de higienização. Então, assim, às vezes a gente compra algum vegetal em casa, e o que é que a gente faz? A gente lava em casa quando chega. Então, entra em contato ali com a água. Né? Então, assim, imagine se às vezes, né, o alimento ele não foi, quando ele é tirado diretamente da roça. E aí vai. Muitas vezes não tem aquele cuidado, as pessoas não têm aquele cuidado, né, de lavar, e aí vai diretamente para a exposição. E aí a gente compra, e quando chega em casa, né, faz com que utilize uma água que não é de boa qualidade. Então, está infestando esse alimento. Então, equipamentos e utensílios também, gente, é muito importante, certo? Por exemplo, eu vou perguntar a vocês uma coisa. Vocês que utilizam tábua de carne em casa, né? Vocês não utilizam tábua de carne para cortar a carne em casa? Ou sim, com certeza. Pronto. Às vezes a gente utiliza aquela de madeira, né? Aquela de madeira ou a de plástico, não é isso? Isso. Mas vocês sabiam que aquela de madeira e a de plástico é a menos recomendada quando se fala de manipulação de alimentos? Sabe por quê, gente? Porque ali, na madeira, pode estar concentrado micro-organismos. Então, por exemplo, tem brechas ali na madeira. Então, quando a gente pega a faca, a ponta da faca, né, a gente desinfesta tudo todinho. Mas ali, a gente coloca em outro lugar. E aí pega, corta, certo? Faz com que a faca muitas vezes entre ali na tábua, né, fazendo com que aqueles contaminantes fiquem naquele estabelecimento. Por mais que a gente utilize água sanitária, vinagre, mas às vezes os micro-organismos eles podem ficar ali. Agora, é claro, usando água sanitária, né, vinagre, diminui a quantidade desses micro-organismos, mas não significa que dizer que matou tudo. O ideal de tipo de tábua para a gente fazer isso é uma tábua de vidro. Porque aí o contato da faca não faz com que os micro-organismos fiquem ali, por exemplo. Certo? Então, assim,
são equipamentos e utensílios, né, que podem estar relacionados a isso, né, a qualidade desses utensílios também, os tipos de conchas, certo, gente? Os recursos humanos, ou seja, a capacitação que vocês estão tendo aí, ela é muito importante, certo? Justamente para saber como são essas práticas de alimentos, a tecnologia empregada, o controle, a qualidade, o armazenamento e o transporte, certo? Então, assim, conhecer tudo isso é muito importante para manter a boa prática de alimentos. E aí a gente chega na definição do que a legislação fala de identidade e qualidade. Às vezes os dois parecem a mesma coisa, mas não são a mesma coisa, certo? Por exemplo, identidade quando a gente vai comprar um alimento, né? A gente observa o quê, primeiramente? Se a gente vai comprar um feijão, por exemplo, ou se a gente vai comprar um pão, naqueles pão em forma, por exemplo, vocês veem o quê? Já vai olhando se ele tá bom, né? Se ele tá bem conservado, A gente vai ver limpinho. isso. A gente vai ver primeiro a validade do produto, né? Será que aquele produto ali não tá vencido? Tá vencido. As informações, né? Tem gente que olha tudo. As informações, que é a identificação desse produto. Esse produto, ele, por exemplo, se eu não posso comer um produto que tem uma alta quantidade de açúcar, né? Se eu tiver diabetes, por exemplo, eu vou saber se ali existe teor de açúcar, se eu tenho, né, que é o excesso de glicose, se eu sou alérgico ao glúten, por exemplo. Então, assim, eu vou saber dessas informações, né? O tipo de alimento, se ali tem conservante, eu não posso comer. Se eu sou alérgico, por exemplo, à lactose, né, a leite, eu não posso comer determinados alimentos, né, que são originários do leite. Então, assim, é a identificação, é a identidade desse produto, as informações desse produto, que a gente vai lá e vê tudo isso. A questão da nutricional, né, o valor nutricional desses produtos, né, o quanto de ferro, de sódio aqueles produtos têm. Às vezes a gente come, por exemplo, eu não vou querer isso não vou comprar esse produto não, que tem uma quantidade de sódio alto. E aí, né, sódio, sal, eu não posso comer. Então, assim, a gente vai por todas essas informações, né, buscando entender e conhecer esses produtos. E aí, qualidade é justamente os parâmetros que foram seguidos. Então, assim, na legislação brasileira, diz que os produtos têm que ter uma quantidade de sal que não pode ser superior a tanto. Eu vou lá observar. Então, assim, se nos parâmetros foram seguidos corretamente, então a quantidade de sal está dentro das normas brasileiras, o que atesta a qualidade daquele produto. A mesma coisa, a quantidade de açúcar, o tipo de açúcar que é encontrado, certo, gente? Dentre outros. Então, assim, todas essas informações são importantes para a gente identificar o tipo de produto e também ver se os parâmetros de qualidade foram seguidos de acordo com a legislação brasileira. Ok? Ok. Bom, e aí a gente entra nos aspectos de higiene pessoal. Por isso que é importante lavar as mãos com água corrente, justamente para evitar cuidado com doenças infecciosas. Imagina aí, quem às vezes, tem um ferimento a céu aberto, não pode ter contato com os alimentos, né? Não pode ali fazer com que haja o contato, porque senão vai contaminar os alimentos e também pode se contaminar. Porque alguns alimentos, né, eles vêm propriamente dito do solo. O contato direto com o solo. Batata, né? Por exemplo, tomate, embora não venha em contato diretamente com o solo, né, que a parte é aérea, mas também pode ter quantidade muito grande de praga, de agrotóxico, por exemplo. Né? Já que a gente está aí dependendo de consumir uma grande quantidade de alimentos com agrotóxicos. Né? Então, tem uma grande quantidade de resíduos químicos.
Então, assim, a capacitação através de uma conduta pessoal também é muito importante. Muita gente fica pensando assim, não, se eu vou passar uma aguinha aqui, ou então, às vezes, nem lava o alimento. Às vezes, vai na feira, né, come, ou então a criança está chorando, toma, menino, come aí, sem nem lavar o alimento. Então, assim, por isso que é importante. Já vi muita gente fazer isso. Pois é, justamente. Por isso que é importante assim, ter essa conduta pessoal, que é, se não, principalmente com crianças, porque criança, o organismo de criança é diferente do organismo de adulto. Então, por isso que nos primeiros meses, né, sempre há aquele leite materno e depois a introdução de alimentos, né, aos poucos, né? Ninguém vai dar logo feijão, arroz, porque o menino não tem nem dente para comer. Mas assim, né? A introdução de pequenos vegetais, de pequenas frutas, justamente para ir adquirir uma educação alimentar dessas crianças, para quando estiverem lá na fase adulta, né? Essas pessoas estiverem já acostumadas a uma qualidade boa de alimentos. Por isso que sempre adquirir alimentos, né, idôneos, ou seja, o que é idôneo? É livre de agentes, né, de doenças, certo? Então, por isso que é importante a higiene pessoal. E a higiene também na produção, gente. Tanto de matéria-prima, né, a aquisição de materiais livres de contaminantes, por exemplo, a prevenção contra contaminação cruzada, ou seja, às vezes a gente tem a mania ali de colocar diversos vegetais, tudo misturado, seja na fruteira, seja na geladeira, coloca tudo ali amontoado, ou então em cima da mesa. A gente não tem essa capacidade, às vezes, ou às vezes até pressa mesmo. Né? Para ligar para saber, para criança saber se leva tua. A gente tem essa informação, porque alguns produtos, né, eles entram em decomposição mais rápido que o outro. Vocês aí? Também pode ser que faça com que leve algum micro-organismo, né, para aquele alimento que estava saudável. Por isso que é bom sempre lavar, né, com água corrente, armazenar em condições específicas, colocar naquelas Tupperware, né, aquelas embalagens, assim, tudo lavado, tudo nas condições específicas. Né? Também, justamente, o transporte, como eu falei para vocês, os produtos que são mais perecíveis, que são produtos acabados e inacabados. Entenderam, gente? Entendendo. E a gente chega na diferenciação de higiene alimentar e higienização. Certo? Então, por exemplo, higiene. O que é higiene? São cuidados compreendidos pela higiene alimentar, que inclui o uso de matérias-primas livres de micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, e todas as práticas de higiene pessoal, que são adotadas pelos manipuladores para evitar a contaminação dos alimentos. Certo? Ou seja, o higiene vai desde lá, quando eu vou colher minhas verduras, né? Ou fazer com que eu vou preparar depois aquele alimento, eu vou cozinhar aquele alimento, aquela verdura, né? Preparar aquela massa, né? Como também as práticas de higiene que são adotadas, para não haver contaminação desses produtos. Higiene é isso. E higienização é muito mais associada ao ambiente, para garantir a segurança dos alimentos. Ou seja, não adianta nada a gente adquirir lá um produto, né, que está novinho, nas condições perfeitas, um material livre de micro-organismos. Se nossa bancada está suja, se a faca, né, se o nosso garfo, nossa colher está mal lavada, por exemplo, não adianta nada. Porque quando a gente vai fazer lá o preparo do material, vai contaminar tudo. Então, assim,
Por isso que é importante a gente adquirir justamente a higiene, certo? Que é lá no começo e depois partir para a higienização. Só começar os processos de fabricação depois que todo a bancada, lá, o material, os utensílios, o avental, a luva, a touca, né, máscara, lá estão ali organizados para a gente continuar a fazer com que os alimentos sejam preparados, sejam manipulados para determinada atividade de vocês. Entenderam? Entendi. Entendi, sim. Bom, gente, nossa aula é isso. Agora sim, eu quero saber de vocês. Alguma dúvida primeiro? Não. Sem dúvida sobre o higiene aí, tranquilo. Pronto, agora eu quero saber de vocês quais são assim, as técnicas, por exemplo, de higienização que vocês utilizam. Vocês aí quando vão cozinhar, ou então quando vocês, por exemplo, vão, se vocês, vocês são agricultores, aí vocês vão colher determinados vegetais, por exemplo. Quais são assim as técnicas que a gente pode dizer, né, assim, pode dar exemplo? Realmente, quando eu pego as frutas, por exemplo, eu compro as verduras na feira, quando eu chego, eu já coloco tudo para lavar, lavo com sabão, na água corrente, e depois eu coloco um pinguinho ou de vinagre, ou às vezes um pouquinho de um pinguinho de quibor, né, da água sanitária, coloco numa vasilha e deixo ela lá de molho um pouco, e depois eu enxago. É importante, né? Para poder utilizar. As embalagens também, por exemplo, ovo. Se a gente deixa o ovo fora da geladeira, ele dura menos do que dentro da geladeira. Porque a geladeira ela já tem aquela ação de conservar, né? Porque aí mantém uma temperatura. Eu mesmo já perdi muito ovo aqui em casa. Porque às vezes eu deixava fora da geladeira e aí eu não consumia rápido demais. Porque ovo, né, existem alguns tipos de alimentos que se deterioram rápido em relação a outros. É verdade. Principalmente o que a gente chama os bens não duráveis. Né? Uhum. A mesma coisa feijão, a mesma coisa arroz. E aí tem determinados lugares na geladeira, por exemplo, aquela luz que a geladeira tem ali, se a gente colocar um alimento que é mais perecível, por exemplo, ou seja, deterioriza perto da temperatura, uma temperatura mais elevada, ali perto da geladeira, por exemplo, não é um bom local. Tanto que as verduras ficam na gaveta, né? Já as carnes no congelador, justamente porque precisam de diferentes temperaturas de armazenamento. Certo, gente? Então, assim, para terminar nossa aula, nós vamos ter duas atividades, certo? A primeira atividade, eu vou colocar lá para vocês no ambiente virtual. Lourdes, depois você entra em contato com o Nicolas, para qualquer dúvida sanar, ou então qualquer um que tiver dúvida em relação ao Moodle. Todo mundo acessou já o Moodle? Cícero? Cícero? Oi, estou ouvindo. Já acessou o Moodle já? Na plataforma? Já hoje? Não, na nossa Já tinha acessado. Pronto, já viu que o material está lá, né? Pronto. Bernardo também, Vanusa. Então, Lourdes está lá. Vai ter uma primeira atividade, certo? São questõezinhas básicas, assim, para vocês saberem como é que é. O intuito da gente aqui, como eu falei, é se ajudar. Ninguém vai saber mais do que ninguém. Não se preocupem com nota. O que importa realmente é vocês saberem aqui das informações que foram passadas, certo? E aí, depois, na nossa segunda semana, certo, vai ter outra atividade, que aí a gente vai compor justamente as duas notas, que vamos ter uma nota. Oi, Vanusa, pode falar. Professor, semana que vem eu não vou poder ver a aula. Tá, mas ela vai ficar gravada, tá? Tá certo. Ela vai ficar gravada e eu vou disponibilizar lá no AVA para vocês. Tá ok. Tá bom, então, gente. É muito bom. Eu também vou estar viajando, né? E depois eu posso abrir o link, né? Uhum. Mas aí não deixem de estudar o material lá não, viu, gente?
Pronto. Acho que é um vídeo. Eu acho que eu sei mais ou menos qual é. Tem o vídeo, tem lá, como eu falei, Lourdes, os capítulos lá, com essas informações assim, que eu passei aqui. Aí você pode ler lá o material. Tá, ok. Certo, gente? Então, desde já, gente, um bom sábado a todos, um outro final de semana, e a gente se encontra final de semana que vem. Aí, qualquer dúvida, pode falar lá no grupo, certo? Ok, obrigado, foi um prazer. Certo, Prazer obrigado. foi meu. Tchau. Tchau. Tá, tchau, e que Deus abençoe a todos. E a Amém. você, professor. Obrigado também, Cícero.